Bom, pessoal, o público-alvo do Plano Nacional de Educação Fitossanitária para Bactériocera carambola são tanto o público que está na linha de frente de gestão e execução do programa, como o público-alvo direto da ação de educação. Os que estão na linha de frente de gestão são os responsáveis pela coordenação e execução dos planos estaduais de educação fitossanitária, tanto no Ministério da Agricultura quanto nos órgãos estaduais de defesa agropecuária. Assim como também gestores de outros órgãos das demais instâncias, federal, estadual e municipal, que estejam diretamente envolvidos. E o público que será alvo da ação faz parte da sociedade em geral, de forma individual ou de forma organizada em grupos que interagem entre si, grupos comunitários, grupos sociais, e destacamos aqui a população residente em áreas com ocorrência da praga, assim como os passageiros de transportes fluviais, transportes aéreos, rodoviários, as pessoas que circulam nas áreas de inspeção das rotas de risco, as áreas de fronteira, os migrantes, catraeiros, tripulação de pequenas e grandes embarcações e outros grupos específicos. Destacamos aqui como público-alvo alguns grupos comunitários ou sociais que muitas vezes requer uma ação diferenciada da ação de educação fitossanitária, como, por exemplo, as comunidades indígenas. Os povos indígenas, eles habitam muito as terras no Pará, e principalmente as faixas de fronteira do Amapá com a Guiana Francesa e de Roraima com a República da Guiana e com a Venezuela. Os índios que habitam ali no norte eles trocam muito contato com outros índios que vivem lá na fronteira com Suriname, com a Guiana Francesa. E nesses contatos regulares que eles têm, ocorre muito troca de produtos também, quando eles fazem visitas ou então quando eles participam de festividades grupais. Da mesma forma, em Roraima, na fronteira com a República da Guiana e na fronteira também com a Venezuela, existe também muita troca e contatos entre os índios da terra indígena Raposa Terra do Sol, por exemplo, os índios macuxis, que existem dos dois lados da fronteira. Então, eles também têm o hábito de transportar frutas de um local para o outro, seja para oferecer como presente ou também para consumir durante as viagens que eles fazem quando realizam visitas um ao outro. Quando eles também fazem festividades, eles também levam produtos para serem consumidos durante as festas. Um produto que muito eles transportam entre as aldeias é a pimenta. Aquela pimenta de cheiro, que também é o hospedeiro da mosca da carambola. Então, já foi constatado que a proliferação de mosca da carambola, focos que surgiram ali na fronteira, sejam provenientes desse transporte da pimenta. Os ribeirinhos e quilombolas também são grupos que requerem bastante atenção, porque eles vivem nas proximidades dos rios e próximas aos centros urbanos. E como eles também cultivam pequenos roçados, eles também aproveitam para se deslocar até os centros para realizar comercialização e troca de produtos. As comunidades são formadas por agrupamentos muitas vezes familiares, que também realizam muitas festas religiosas, festas esportivas, e os grupos externos que vão visitar, fazem esse contato. O perigo é esse, levar produtos para serem consumidos, doados como presente ou oferenda nos momentos lá em que eles estão aglomerados em festividade. Então eles apresentam também hábitos culturais de consumir frutas frescas durante as viagens fluviais, troca de produtos nas propriedades, nos momentos de visitas, e nisso eles incluem algumas frutas nas suas cestas de ofertas.
O grupo dos comerciantes informais e intermediários da cadeia produtiva. Esses são os comerciantes livres, né, que atuam comprando e vendendo mercadorias, tanto nas rotas fluviais quanto nas rotas terrestres, ou com o uso de barcos, de pequenas embarcações, grandes embarcações que chegam até os ribeirinhos e quilombolas, como o uso de caminhões transportando maior quantidade de cargas, né, através das rodovias. Então, esses comerciantes, eles fazem transporte de diferentes produtos e entregam em diferentes locais também, como portos, feiras, mercados, e trafegando também em diferentes rotas fluviais. E esse grupo, ele é um beneficiário do programa, porque os comerciantes, principalmente os intermediários, eles são diretamente beneficiados pela ação da erradicação da mosca da carambola. Então, ele é um público que deve ser muito bem orientado, porque, inclusive, eles transportam carga das áreas de ocorrência para o Nordeste, para o Sudeste, o Sul. Digamos que ele não leve produtos hospedeiros da mosca da carambola, mas corre o risco dele ir levando algum fruto para se alimentar na viagem, né? E para dar de presente para alguém da família. Então é importante assim que ele também seja alertado dos riscos do que significa transportar um fruto hospedeiro de uma região onde ocorre a praga para outra que não ocorre, né? Agricultor familiar é aquele que é o empreendedor familiar rural, né? Que ele produz em sistemas agroflorestais, muitas vezes no seu próprio quintal, ou pequenas áreas onde ele mantém pomares com diferentes espécies frutíferas, principalmente frutos de mesa, como manga, goiaba, acerola, beribata, perebá, a própria carambola, e outras que são de consumo familiar ou para comercialização. Eles contam também com a presença de comerciantes atravessadores para eles poderem vender o excedente da sua produção. É um segmento forte, porque ele está presente no mercado local, né? Ou fazendo troca de produtos, ou vendendo a sua produção em feiras da agricultura familiar, oferecendo inclusive como produto orgânico, né? E movimenta um grande volume de produtos. Geralmente eles estão organizados em associações ou cooperativas, mas às vezes também no próprio sindicato da agricultura familiar ou sindicato de trabalhadores rurais. Produtores exportadores. Este é um segmento que envolve desde o pequeno ao grande produtor rural, aquele que tem grande potencial de impacto no mercado. E olha só, eles são os diretamente beneficiados com o programa de prevenção e controle da bactrócera, porque além deles terem ganhos direto na produção, o controle que é realizado com a mosca da carambola possibilita a ele a exportar os seus frutos para aqueles países que atualmente impõem restrições quarentenárias para frutos provenientes de áreas de ocorrência. Então, este segmento dos produtores e exportadores, ele deve ser procurado assim como um forte parceiro, porque ele deve estar comprometido em manter o crescimento agrícola das suas regiões produtoras. Ele tem que manter a fonte de emprego e desenvolvimento aos trabalhadores do setor. Normalmente eles estão agrupados em organizações sociais, como associações e sindicatos. E também eles são formadores de opinião, contam com o aporte da Federação da Agricultura em seus estados. Então, ele é alvo da ação, mas também ele é um parceiro que pode contar para este trabalho. Os comandantes e tripulação de embarcações é um grupo muito importante como alvo da ação de educação fitossanitária, porque são as pessoas responsáveis pela condução de embarcações comerciais e não comerciais, tanto de pequeno como de grande porte, que transportam passageiros ou cargas, né, de produtos vegetais
nas principais rotas de risco que ligam as cidades fluviais aos estados de ocorrência, Pará, Amapá e Roraima, assim como também ao estado do Amazonas, que não ocorre a mosca, mas está ali muito próximo, entre o estado de Roraima e o estado do Pará. E essas embarcações também, elas correm o risco de levar também produtos. Já falamos nas estratégias gerais, né, que as autoridades locais devem ser comunicadas, atualizadas sobre a ocorrência da mosca da carambola em seus territórios, né? Autoridades como gestores de instituições municipais, estaduais e federais que façam parte dos grupos de interesse. Os moradores das comunidades dos municípios, como membros da sociedade em geral, são alvos diretos da atuação da educação fitossanitária. Nas situações de foco, eles são alvos diretos das ações de abordagem de sensibilização. Professores e estudantes, digamos que esses aí são alvo número 1 na comunidade, principalmente em áreas de ocorrência, porque os professores são os principais agentes de mudança. Ele é que trabalha junto aos alunos e repassando informações, educando, tornando os alunos conscientes e nisso resultando em mudanças no comportamento. Então, são fortes aliados no trabalho de educação sanitária, os professores. Muitos trabalham como multiplicadores do programa nas áreas de ocorrência e eles ajudam muito com realização de palestras, nos trabalhos de exposição escolares com o tema da mosca da carambola, trabalhando como multiplicadores, fazendo reunião com os pais dos alunos. Então, nas áreas de foco, estes podem ser agentes de mudança no comportamento, no seio familiar e comunitário.